sei que pode parecer estranho a você essa maneira como eu introduzirei a mensagem desta tarde, mas nesses últimos dias, particularmente durante o período de carnaval, uma grande polêmica se instalou no Brasil por conta do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. E obviamente que quando eu faço referência a esse evento, não significa que eu estou legitimando ou apoiando, mas apenas analisando do ponto de vista daquilo que nós sabemos que aconteceu, que as redes sociais comentaram, que a internet comentou, que os telejornais comentaram e que todos nós vimos, que 3 das várias escolas de samba que ali se apresentaram resolveram tomar como enredo das suas apresentações temas sociais. A Mangueira fez uma crítica à escassez de recursos decretada pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, quando determinou que... Júnior, esquece aqui o sem fio e abre isso aqui que fica melhor, querido. Tá? Aqui fica melhor, não fica? Com certeza. Ótimo. A Mangueira decidiu fazer uma crítica à escassez de recursos quando, com o enredo "Com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco", usou da restrição que foi feita pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para supostamente criticar a decisão por razões de natureza religiosa. Colocaram o prefeito da cidade, que é evangélico, como um Judas, e uma crítica lhe foi feita, supondo ou acusando de que por razões religiosas, já que ele é um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, ele teria restringido aquelas verbas. Uma outra escola de samba que acabou sendo a vencedora, a Beija-Flor de Nilópolis, diz no seu enredo que maldito é aquele que não sabe amar, e fez uma crítica social àqueles que, por razões de homofobia ou de qualquer outra natureza, imaginam que só existe uma forma de amar. Mas foi a escola de samba Paraíso do Tuiuti que, com o seu enredo meu Deus, está extinta a escravidão, que trouxe a crítica mais cáustica, mais severa, mais cruel, sobre o fato de que 130 anos depois que a escravidão no Brasil foi abolida, em meio a um processo de reforma das leis trabalhistas, que, sem entrar no mérito delas nessa mensagem, certamente provoca perda de direitos para muitos que estavam, de alguma forma, cobertos por essas leis que datavam da época do governo de Getúlio Vargas, a famosa consolidação das leis do trabalho. Aquela crítica foi feita no sentido de que tais mudanças e o estado social e econômico em que o país vive certamente apontava ou aponta para o fato de que 130 anos depois da escravidão ser abolida, ainda de fato existem situações que parecem situações de escravidão. O que é mais curioso, irmãos, é que no samba do enredo da escola ali, que ganhou o campeonato, a Paraíso do Tuiuti, há uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim no refrão: eu não sou escravo de nenhum senhor. É essa frase que está ali. Eu não sou escravo de nenhum senhor. Obviamente que a gente pode entender esta frase no contexto da crítica à escravidão que estava sendo feita, mas ela é bastante sintomática, especialmente quando cantada num carnaval. Especialmente quando a gente sabe que, associada ao carnaval, há uma série de atitudes, práticas que são fomentadas, incentivadas e que aparentemente apontam para uma absoluta liberdade humana de fazer o que quiser, com quem quiser, da maneira que quiser, onde quiser, quando quiser. Parece que, junto com a frase "não sou escravo de nenhum senhor", está implícita a ideia de que somos absolutamente livres, que o ser humano é absolutamente livre. Livre para fazer realmente o que quiser.
a deixar os seus desejos mais íntimos, mais primitivos, aflorarem, como se aquilo que eles levassem as pessoas a fazer não tivesse nenhuma consequência, nem social, nem relacional, nem econômica, nem social, nem política e principalmente nenhuma consequência espiritual. Mas o fato é que a ideia de que alguém possa ser absolutamente livre e possa afirmar: eu não sou escravo de nenhum senhor, não é uma ideia verdadeira. 500 anos atrás, Martim Lutero, o monge que começou a reforma protestante, escreveu um livro chamado Da Liberdade Cristã. E naquele livro, Martim Lutero dizia que o homem, o cristão, era o homem mais livre de todos, porque de fato já tinha sido liberto da pior das escravidões, que é a escravidão espiritual. Mas ao mesmo tempo, ele era o mais servo de todos, porque ele havia sido liberto do império das trevas, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, para o reino do Filho do seu Senhor, demonstrando que de fato, de uma forma ou de outra, todo ser humano serve a alguém, de modo que a frase "eu não sou escravo de nenhum senhor" poderia ser substituído pela seguinte frase: eu deixei de ser escravo de qualquer senhor para passar a ser livre para servir ao verdadeiro Senhor. E é justamente nesse contexto que eu gostaria de ministrar a palavra de Deus aos irmãos nesse fim de tarde, pedindo que os irmãos abram a palavra de Deus num dos textos que começam logo depois daquele momento em que o povo estava no Monte Sinai recebendo as leis do Senhor. Em Êxodo capítulo 21, do verso 1 ao verso 11, nós iremos ler uma legislação que parece presa ao tempo e ao espaço. Era a lei judaica para a escravidão. E nós vamos perceber nesta lei que existe um princípio que se coaduna perfeitamente com aquilo que nós acabamos de falar, que quando somos libertos em Cristo, nós somos libertos de ser servos de qualquer senhor, ou de todos os falsos senhores, mas nos tornamos escravos, servos do verdadeiro Senhor. Essa mensagem continua a série que o pastor Tiago começou hoje e que vai até o próximo domingo nos cultos da manhã e da noite, que tem como tema mordomia, entendida como a ideia de que nós não somos de nós mesmos, mas devemos consagrar ao nosso Senhor o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso talento e o melhor do nosso tesouro como servos de Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Êxodo capítulo 21, a partir do verso 1. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, sairá livre, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der durante a escravidão mulher, e ela der à luz filhos e filhas, e a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, e por isso eu não quero sair livre, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes da terra, e o fará chegar à porta da cidade, ou à sua própria ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, um instrumento de perfuração, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com o seu filho, trata-la-á como se tratam as filhas.
Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Vamos ler a palavra, vamos orar nesse momento, depois de ter lido a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós oramos nesta hora pedindo a Tua graça e misericórdia e a iluminação do Teu Santo Espírito para bem compreender esta palavra que distancia-se de nós por milênios e que a princípio parece tão estranha, parece tão esquisita, parece tão diferente daquela palavra de amor, de fraternidade dos dias de hoje, particularmente da nossa fé cristã. Ajuda-nos a nos transportar para pelo menos 2.500 anos antes de Cristo, para pelo menos 4.000 anos até os dias de hoje, quando os costumes eram outros, e aquilo que foi dado ao teu servo Moisés representava algo totalmente diferente da crueldade que se fazia naquela época. Ajuda-nos a compreender isso, e que mais do que compreender isso, possa ser aplicado ao teu Espírito, a nossa própria situação como servos do Senhor, que éramos escravos de um império das trevas, e que o Senhor nos transportou para o reino do Filho do teu amor, e que hoje, à semelhança desta situação, o Senhor furou as nossas orelhas, porque decidimos, no momento em que fomos regenerados, te servir e te servir para sempre. Fala conosco, Senhor, e que isso sirva para a edificação de cada um de nós e para a consagração do melhor do nosso tempo, do melhor do nosso talento, do melhor do nosso tesouro para Ti. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, quando eu oro nesse momento em que acabamos de encerrar esta oração, dizendo que esse costume era estranho demais para ser compreendido, ou para ser compreendido por mentes como as nossas do século 21, é porque de fato ele é muito estranho. Nós estamos falando primeiramente de uma situação, a escravidão, que obviamente não é aquilo que Deus, em nenhum momento da história, desde que criou o homem até os dias de hoje, deseja para o ser humano. Não foi Deus que instituiu a escravidão, assim como aqueles que estavam recebendo essa lei, não estavam agora adotando a escravidão como uma prática de trabalho ou de relação social. Lembrem-se que esses que aqui estavam recebendo essa lei, no sopé do Monte Sinai, junto com os 10 mandamentos que foram trazidos por Deus em 2 tábuas escritas por Deus, tinham sido por 430 anos escravos do Egito. Ali sim, ali era escravidão semelhante àquela que nos acostumamos a ver nos filmes e nos livros de história, quando descreve a escravidão de negros saídos da África e trazidos à força em navios negreiros, em situações deploráveis, degradáveis e cruéis, e que se constituíam a própria negação da dignidade humana. Ali sim, em 430 anos no Egito, este povo da aliança, que chegara ali quando o primeiro dentre eles, José, o segundo mais novo filho de Jacó, foi levado ali por uma armadilha dos seus próprios irmãos, e depois acrescentado a Jacó e seus filhos, que passaram a morar naquele lugar, ali sim, por 430 anos. Na medida em que o tempo passava, as condições mais deploráveis foram impostas ao povo de Deus, e eles de fato, diz a palavra de Deus, se tornaram escravos. A angústia e o clamor deles foi tão grande que subiu aos olhos de Deus e aos ouvidos de Deus, e como diz a palavra de Deus, ele lembrou-se da promessa que havia feito a Jacó, que até a 3ª ou 4ª geração ele haveria de redimir o seu povo, e o fez, e vocês conhecem a história, por 10 pragas que humilharam os deuses do Egito, até que no dia da Páscoa, da passagem do anjo destruidor, Deus os tirou por mão poderosa e os libertou daquele império
que os oprimia não apenas do ponto de vista social, mas do ponto de vista espiritual, para levá-los a uma terra prometida, conforme havia dito que faria quando chamou Moisés. Esse povo, portanto, que recebe essa legislação, por incrível que possa parecer a você, por estranho que possa parecer às mentes contemporâneas, olhava para esse texto e dizia assim: ainda bem. Porque a realidade das nações como o Egito e de todos aqueles povos cananeus e os grandes impérios da história era diametralmente oposta a isso aqui. Era uma escravidão de fato que afrontava a dignidade humana. Mas quando nós olhamos aqui e vemos que logo depois de Deus entregar os 10 mandamentos, uma série de leis derivadas foram promulgadas por Moisés, um código civil, um código penal, um código sanitário, um código imobiliário e uma série de outros códigos que hoje modernamente vemos neles princípios que ainda hoje são usados. Dentre estes códigos, Deus precisou, porque este era um povo em formação para se tornar uma nação e entrar na terra prometida e ter toda a organização social, política, econômica que era necessária a uma nação. Deus precisou normatizar a escravidão. Deus precisou estabelecer o que ele entendia que era cabível naquele contexto social de 430 anos sob uma escravidão severa, degradante, mas que não poderia ser o padrão que a partir dali o povo de Deus haveria de usar. Daí porque ele coloca esta passagem logo depois dos 10 mandamentos, ainda no capítulo 20, e começa nesse capítulo 21 dizendo assim: são estes os estatutos, de modo que nós estamos aqui diante de um estatuto que estabelecia normas de relacionamento entre aqueles que eram senhores e aqueles que eram servos. E na passagem que nós vemos, particularmente aqueles que tinham servos dentre os seus irmãos judeus. Veja que no verso 2, fica muito claro, quando diz assim: se comprares um escravo hebreu, ou seja, era um judeu que tinha um escravo judeu. E talvez você vá se perguntar, mas qual era a necessidade de alguém escravizar alguém do seu próprio povo? E aí a gente precisa compreender o contexto geral e perceber que, por incrível que pareça, isso era uma tentativa de alguma forma, resgatar a dignidade daquele que, por pobreza ou miséria, por absoluta bancarrota econômica e financeira, ficava sem condição de sequer subsistir. Ele podia então alugar-se, ele podia então colocar-se à disposição de que sua força de trabalho fosse usada por um senhor, e ele chamava esta força de trabalho de escravatura, mas não aquela que nós conhecemos nos livros de história e nos filmes. Era uma disponibilidade em que a pessoa, depois de ter vendido tudo e não ter mais o que vender, e portanto não ter mais como subsistir, sustentar sua esposa e seus filhos, chegava para alguém que pudesse e diria assim: toma-me como teu escravo, te servirei, a minha força de trabalho, as minhas habilidades, os meus talentos, aquilo que eu sei fazer, a minha experiência de vida, está a teu serviço. E isso era, portanto, uma espécie de contrato de serviço, que aqui no contexto é chamado de escravatura só e exclusivamente, porque tirava daquela pessoa o direito de quebrar esse contrato, a não ser sob condições especiais. E as condições especiais são disponíveis aqui, são dispostas aqui. A primeira delas era que era um contrato por tempo limitado. Segundo você pode perceber aqui, era apenas por 6 anos. E por que por 6 anos? Porque havia toda uma legislação que tentava coibir a ideia de alguém na sociedade judaica ser exageradamente rico e outros exageradamente pobres. De modo que a cada 7 anos havia uma espécie de anistia total e completa de dívidas. Então a pessoa servia até 6 anos, e quando chegava no 7º ano, mesmo que ele tivesse agora condições de
ou não tivesse condições de sair livre, e continuasse servindo, ele deveria ser liberto. Ele deveria ser alforriado, porque não era permitido que no ano 7º essa pessoa ficasse escrava. No contexto da teologia da terra, a terra não pertencia a ninguém, por exemplo. E quando alguém comprava uma propriedade, porque a terra pertencia a Deus, na verdade a pessoa comprava o direito de uso da propriedade, e não a propriedade em si. Ele tinha posse, ele tinha usufruto, mas ele não tinha propriedade, de modo que quando chegava no ano do jubileu, quando 7 períodos de 7 anos se completavam, em 49 anos, o 50º ano, que era o ano do jubileu, era o ano em que tudo voltava a ser dos seus originais donos, inclusive os escravos. Mas antes de completar 50 anos, a cada 7, isso já ocorria, e ocorria para que mesmo que uma pessoa tivesse tido que servir com a sua própria vida a alguém, não o fizesse por mais de 6 anos. Mas aí acontecia a seguinte situação: aquela pessoa eventualmente tornou-se servo, já com a sua esposa, que também tornou-se serva, já com os seus filhos, que também se tornaram servos. No 7º ano, todos saíam livres, porque eles eram livres antes de se tornarem servos. Mas se por acaso, durante o tempo da servidão, alguém casasse com uma mulher que o seu próprio Senhor lhe arranjara, ou tivesse filhos com aquela mulher, naquele momento da liberdade, aquilo que era gerado durante o contrato permanecia valendo para aqueles que eram, durante o contrato, ainda estando debaixo do contrato. Eles permaneciam servindo. Mas eis que aparece um instituto jurídico novo, que não se encontra em nenhum lugar da Assíria, nem da Babilônia, nem do Egito, nem das nações cananeias. Algo que só existe na Bíblia de 2.500 anos antes de Cristo, na Bíblia de 4.000 anos antes dos nossos dias, e que representa algo absolutamente novo, uma inovação, que é a chamada legislação do escravo de orelha furada. Veja o texto novamente. Diz que no momento em que, verso 5, o escravo estiver sendo alforriado, porém se ele expressamente, e é a iniciativa dele, não do seu senhor, disser ao seu senhor: eu amo meu senhor, eu amo a minha mulher e meus filhos, e eu não quero sair livre, a vontade expressa de continuar naquele contrato de serviço por mais 6 anos, e por mais 6 anos, e por mais 6 anos, e segundo o texto, até o final da sua vida, lhe era dada a faculdade de fazer. Ele então chegava e dizia ao seu senhor: eu não quero sair forro. E para que não ficasse nenhuma dúvida social de que o seu senhor foi quem o forçou a pedir assim, publicamente o seu senhor o levaria aos juízes da terra. E na porta de entrada da cidade, que muitas vezes era murada para ser guarnecida contra os inimigos, e que onde as decisões jurídicas, civis, legais, penais eram tomadas, uma espécie de fórum, ali diante dos juízes da terra, aquele homem dava a oportunidade daquele escravo falar, e ele expressava publicamente que ele queria sair, que ele não queria sair forro, que ele continuaria sendo escravo. E o seu senhor então, naquele umbral da porta, com um instrumento próprio, furava a sua orelha, deixando aquele buraco na sua orelha de tal forma que mesmo alguém que o visse de longe, sem precisar de ter nenhuma carta de alforria escrita, o reconhecia como um escravo que um dia tinha sido escravo, mas que havia sido liberto, e mesmo sendo liberto, havia desejado continuar a ser escravo do seu senhor, porque muito o amava. Essa legislação, chamada legislação do escravo de orelha furada, permitia então que aparecesse aquilo que o pastor Tiago falou hoje pela manhã, já no contexto greco-romano, da figura do doulos,
que no Novo Testamento traduz a palavra grega de escravo voluntário. Aquele que é escravo porque quer, aquele que é escravo porque ama, aquele que é escravo porque deseja, aquele que é escravo porque reconhece a bondade do seu Senhor, aquele que é escravo porque se sente protegido pelo seu Senhor, aquele que é escravo porque deseja servir ao seu Senhor, porque deseja retribuir o cuidado do seu Senhor. Assim o era, e quando ele assim acontecia, ele era um escravo que tinha sido liberto de uma condição de escravatura para se tornar livre para servir. Esse livre para servir é exatamente a melhor descrição que alguém poderia ter quando nós chamamos o nosso Deus de meu Senhor. E quando nós chamamos uns aos outros de servos de Deus ou de servos de Cristo, nós somos os escravos de orelha furada. O que isso significa? Que implicações isso tem para nós? Como podemos ver comparativos que ajudem a gente hoje a entender melhor o que significa servir a Deus? A primeira delas é que esta decisão não é uma decisão que, apesar de tomada pelo servo, surge do servo. Veja que a motivação para que aquele servo dissesse, eu não quero sair livre, tinha sido causada por algo que o seu senhor, durante 6 anos de escravidão, lhe fizera, ou seja, o bem. Nenhum escravo sairia de orelha furada se o seu senhor lhe fosse mau, cruel, déspota, tirano. Ele só seria um escravo de orelha furada se ele reconhecesse a bondade de Deus na sua vida através daquele senhor que, mesmo alugando a sua força de trabalho, cuidava dele. Os escravos, no contexto judaico, eram chamados de irmãos. Eles tinham direito a descanso semanal e em dias feriados podiam celebrar a Páscoa junto com os seus senhores. Não podiam ser extraditados nem vendidos para uma terra estranha e para um povo estranho, como acabamos de ler. E mesmo que em um momento de rebelião eles saíssem fugidos, nenhum capitão do mato era levado ou enviado para trazê-los à base de escoriações, de maus tratos e até de morte. Eles podiam voltar, arrependidos se quisessem, e serem acolhidos sob o manto da lei de volta ao seu Senhor, de modo que aquilo lhe era perdoado, e ele poderia continuar servindo a Deus. Por causa dessa legislação que protegia aquele que era servo, é que em alguns casos, quando alguém entendia que isso era bondade do Senhor, que lhe supria as necessidades, quando ele poderia ter sido deixado como os párias da sociedade, os excluídos, mendigando, ou eventualmente no caso das mulheres, oferecendo o seu corpo em prostituição, como era muito comum naquelas terras daquela época, quando ele assim o reconhecia, ele então entendia que a decisão de dizer assim, eu não quero sair livre, mas eu quero ser teu servo para sempre, era motivada não por uma decisão dele, mas por um reconhecimento dele. Assim como acontece com muitos de nós, que não tendo nascido conhecendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tendo sido instruídos desde a sua tenra infância sobre a graça de Deus, no entanto, em determinado momento da vida, é despertado por Deus para dar uma olhadinha para trás e dizer assim, puxa vida, eu não sabia, eu não percebia, eu não conhecia, eu não reconhecia, porém Deus sempre esteve cuidando de mim, mesmo quando eu era escravo de um mau senhor chamado Satanás. É quando Deus motiva, esclarecendo a nossa mente, que Ele cuida de nós, mesmo quando nós não temos nenhuma referência ou reconhecimento desse cuidado, que nos faz em determinado momento dizer, Senhor, eu não posso ser de outro Senhor, eu tenho que ser Teu, e me ofereço de volta a este Deus, e esse Deus então me recebe como escravo e servo dEle para sempre.
Portanto, essa decisão, embora fosse uma decisão do escravo em relação ao Senhor, o que o motivava era o reconhecimento do amor do Senhor em relação a ele, assim como nós. Quando Paulo diz assim que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda não o conhecíamos. E qualquer um de nós que for chamado nesse momento a vir aqui à frente e dizer assim, conte sua história de vida antes e depois, certamente se teve um encontro com Jesus vai poder contar nos seguintes termos: eu não sabia, mas Deus já me amava antes mesmo de eu nascer. Eu não sabia, mas Deus cuidou de mim, me deu livramentos, me deu oportunidades, me deu condições, conduziu todas as coisas até que num belo dia, num determinado dia, hora e tempo, em determinado lugar e sob determinadas circunstâncias, Ele se apresentou dizendo para mim que desde sempre me amou, que desde sempre cuidou de mim, que desde sempre olhou para mim como alguém que precisava ser liberto e que agora eu era livre, e de fato sou. Mas livre para quê? E aí vem o segundo aspecto desse instituto jurídico, que de maneira tão clara ilustra a nossa relação com Deus como Senhor. É que na hora em que Ele manifestava a sua vontade de não sair livre, de permanecer escravo, agora voluntariamente, isso precisava ter publicidade. O seu Senhor precisava levá-lo diante das pessoas, o seu Senhor precisava furar-lhe a orelha claramente diante das pessoas, e todos precisavam olhar para ele, e ainda que aquela marca estivesse na sua orelha, entender que não era simplesmente um piercing, era um buraco feito em amor para deixá-lo livre e claramente reconhecido por todos que era do seu Senhor. Isso me remete àquele momento em que o Senhor Jesus, quando fala do Evangelho para alguns, e alguns eventualmente são constrangidos por aquela palavra a entregarem as suas vidas a Jesus Cristo, Ele diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, de maneira pública e manifesta. Não há lugar para agente secreto do reino de Deus no reino de Deus. Isso me remete àquela palavra de Paulo quando diz assim, que se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, isso será para a tua salvação. Não apenas com o teu coração, mas com a tua boca. Isso me remete a quando Jesus diz que aquele que me confessar diante do Pai, eu o confessarei. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Tudo que Deus faz por nós é público e notório. De maneira pública e notória Ele nos ama, de maneira pública e notória Ele nos resgatou, de maneira pública e notória Ele nos regenerou, de maneira pública e notória Ele morreu por nós na cruz, de maneira pública e notória Ele cuida de nós, de maneira pública e notória, para que todos vejam que Ele é nosso Deus e nosso Senhor. Como não poderíamos, de maneira pública e notória, diante dos juízes da terra, ter a nossa orelha furada, para que todos saibam que somos do Senhor voluntariamente, porque Ele nos comprou pelo seu amor e não pelo fervor da escravidão. Não é possível, queridos, que alguém conscientemente entenda o amor de Deus, entenda a salvação, entenda o resgate de Deus sobre a sua vida, entenda a desgraça de ter vivido escravo, e o risco de que, se Deus não tivesse libertado, essa escravidão fosse para sempre, e por toda a eternidade o levasse a estar longe de Deus e separado de Deus. Não é possível que alguém, diante dessa consciência, não consiga reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus, e ainda continue com a boca fechada sem falar do seu Senhor, com a sua vida torta sem testemunhar do seu Senhor, com os seus talentos enterrados sem oferecer ao seu Senhor,
com o seu tempo dado em migalhas e esmolas ao seu Senhor, com o seu tesouro de maneira ambiciosa e avara retida do seu Senhor. Quem de fato conheceu Jesus e foi liberto por Ele, de maneira pública e notória, diz a quem quiser ouvir: eu sou do meu amado e meu amado é meu. De maneira pública e notória diz que em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e cumpra o ministério que o Senhor me chamou, como Paulo escreveu e disse, e foi escrito por Lucas em Atos capítulo 20, verso 24. É impossível que alguém chegue numa passarela, num sambódromo, e de maneira afrontosa, por razões que vão além dos aspectos sociais, políticos, econômicos, e diga assim: eu não sou servo de nenhum senhor, e nós não tenhamos a mesma ousadia, coragem, voluntariedade, de dizer: não, nós somos servos do verdadeiro Senhor. Afinal de contas, queridos, quando se é muito amado, o coração é recheado de uma gratidão tal, que é impossível que essa gratidão não vaze de nós em palavras, atitudes, pensamentos e comportamentos. Era público, precisa ser público na sua vida. Era completo, pela vida toda, em todos os sentidos, 24 horas, oferecido voluntariamente. Como nós podemos imaginar que vamos fatiar a semana e o que sobrar do tempo vamos oferecer a Deus? Que vamos pagar nossas contas, aproveitar a vida com a nossa renda, que mesmo sendo suada e digna, só é nossa porque Deus nos deu saúde, só é nossa porque nos deu oportunidade, só é nossa porque nos deu inteligência, só é nossa porque fez o fruto das nossas mãos frutificar. Como é possível que nós então não nos encabulemos em colocar uma nota de R$2 no envelope de dízimo e de oferta da igreja, como se estivéssemos dando a alguma pessoa na esquina de um semáforo da nossa cidade por descargo de consciência? Como é possível? Ah, querido, se isso corresponder à sua renda mensal de R$20, certamente Deus haverá de abençoar. Mas se isso estiver sendo apenas o resto do resto do resto do resto, saiba você é escravo de orelha furada. Você disse um dia: eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. Como você pode oferecer somente o resto? Como? Perceba um terceiro aspecto desse texto. Naquele estatuto da escravatura, da escravidão, e que tão bem representa a nossa relação com Deus. A partir do verso 7, diz que há algumas situações em que, se um homem vender a sua filha para ser escravo, e entenda por favor a linguagem, não se trata de entregar a filha para ser simplesmente usada como objeto sexual. A ideia não é essa. A ideia é que, tendo o homem responsabilidade de prover para os seus filhos casamento segundo o Senhor, caberia ao homem decidir que tipo de casamento e a quem esse casamento interessava para glorificar a Deus. E então, em algum momento, ele poderia sim dar a sua filha para ser dedicada exclusivamente a alguém. Mas veja só, que se ela não agradar ao seu Senhor, verso 8, que se comprometeu a desposá-la, não era uma escravidão apenas, mas era algo de dedicação completa a Deus no casamento, com aquela pessoa, diz o texto, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade com ela. Aqui surge uma outra figura, belíssima figura do Antigo Testamento, que se chamava o resgatador. Você vê uma ilustração perfeita de quem era essa pessoa e do que ela fazia no livro de Ruth. E se você recorda bem aquela história, quando Noemi, aquela mulher que ficou viúva,
junto com as suas noras que também ficaram viúvas, decidiu voltar com uma de suas noras chamada Ruth, porque ela era moabita e Ruth era israelita, e ela estava para voltar para casa. Elas chegaram num determinado lugar de volta a Israel e não tinham nada com que se sustentar. E queridos, se você pensa que hoje as condições sociais e econômicas são deploráveis, naquela época uma mulher que era viúva ou abandonada pelo marido só tinha 2 caminhos: a mendicância ou a prostituição, porque ninguém cuidava dela. Não havia previdência social, não havia pecúlio, não havia absolutamente nada que desse segurança àquela mulher. Numa época extremamente machista, ela era vista como alguém a quem se dava uma esmola ou de quem se tirava proveito. E aquelas 2 mulheres chegam a Israel, e chegam a Israel na condição de absoluta miséria, de absoluta penúria, vulnerabilidade social ao extremo. E aí aparece a figura de um homem chamado Boaz, dono de uma terra. Noemi, com a sabedoria da idade, descobrindo que aquele homem era parente de Ruth, indica para ela a possibilidade de ela pedir ajuda, mas não a ajuda de uma esmola, a ajuda de um resgate. Sim, porque a figura do resgatador era a figura de um parente próximo, que tivesse condições de assumir aquela pessoa e quisesse assumir. Vejam, eram 3 condições: tinha que ser parente próximo, tinha que querer assumir e tinha que poder assumir. E quando naquela coreografia, aquela mulher que juntava o trigo e o centeio e a cevada que caía do campo, porque era lei social que nunca um campo fosse colhido na totalidade, para que sobrasse aos pobres e desvalidos alguma coisa para reter e comer, ela se achega àquele senhor e joga aos braços dele, aos pés dele. A história é contada e você pode conferi-la no livro de Ruth. E ela suplica para ser resgatada. E aquele homem resgata aquela mulher, assume a mulher e a sogra, o que, diga-se de passagem, é uma grande coragem. E ao fazer, ele ilustra aquilo que viria a acontecer milênios depois. Sabe por quê? Porque quando você vai para a genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, você descobre que aquela Ruth, a abandonada, a desvalida, a que poderia ser prostituta ou mendicante, passou a fazer parte de uma genealogia bendita, porque foi de Ruth que, vindo um filho, passando de uma geração a outra geração, chegou a Jesus Cristo. Sabe, aquele resgatador Boaz é um personagem da história real, mas sabe o que ele simboliza? Ele simboliza que, mais do que resgates humanos, o que Deus faz é um resgate espiritual, que na verdade é a perfeita e completa regeneração, redenção, libertação, que vem para cada um de nós e que nos faz escravos de orelha furada. Não é humana, não é por intermédio de pessoas, de categorias sociais, de instrumentos sociais, mas através de algo que é absolutamente divino. É que Ele se tornou parente próximo, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Deus, como Ele era, diferente de nós, quis ser igual a nós. E mais do que isso, Ele pôde fazer isso, porque era o único que não precisava pagar pelos próprios pecados, e assim poderia oferecer um sacrifício pelo pecado do outro. E Ele quis fazer isso, quando desejou vir aqui e resgatar a cada um de nós. Ele é o nosso resgatador, e sendo o nosso resgatador, perfurou a nossa orelha, porque uma vez resgatados, nós dissemos para Ele: eu quero te servir, Senhor. Hoje somos escravos de orelha furada. Temos o privilégio de não ter obrigação de fazer nada de retribuição a Deus. Até porque ninguém dá uma retribuição, um presente de volta a quem não precisa nada. Assim, Deus não exige de nós aquilo que nós não temos para dar, visto que Ele é dono do ouro e da prata.
Ele é Senhor do tempo e da história, por que precisaria das nossas migalhas de tempo? Ele é o dono do ouro e da prata, por que precisaria das nossas moedas postas no gasofilácio? Ele é o Deus que concede capacidades, dons e talentos, por que nós haveríamos de oferecer a Ele a nossa expertise? Ele que é sábio, totalmente sábio. Mas aquilo que não fazemos por obrigação, se reconhecermos a redenção daquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nós não podemos dar a Ele menos do que 100% do que nós somos, do que nós fazemos e do que nós temos. Porque quando Ele decidiu fazer por nós, Ele não deu menos do que 100% do que Ele era, do que Ele tinha e do que Ele poderia fazer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu tudo. Ele não espera de você a metade. Mordomia, queridos, é quando nós entendemos isso. Mordomia não tem a ver apenas com o dinheiro que nós damos à igreja, para pagar as contas da igreja, para sustentar os pastores. Mordomia não tem a ver com voluntariado. É voluntário, mas é muito mais do que voluntariado. Porque o voluntariado faz se quiser. O serviço nós fazemos porque somos reconhecedores que não podemos não servir a alguém. Se antes servíamos ao inimigo, como não poderíamos agora servir ao Senhor? Como não podemos servir ao Senhor? Diferentemente do samba, sim, nós temos um Senhor, o melhor de todos, o que nos resgatou, que olha para nós e diz somente uma coisa, que é a única coisa, diga-se de passagem, em todo o Novo Testamento, que diz que Deus pede. Na verdade, há coisas que Deus pede, há coisas que Deus busca. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas sabe o que Ele pede? Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Quem dá o coração a Deus, dá o bolso também, dá a agenda também, dá o conhecimento e a capacidade de fazer também, de modo que só quem não tem conhecimento de que o Senhor deu tudo é que oferece pedaços a Ele. Me chama muita atenção um testemunho que já foi dado nessa igreja, pelo menos em 2 ocasiões que eu recordo, no tempo que ela existe. E certamente alguns que têm mais tempo nessa igreja devem recordar. É o testemunho da nossa irmã Marise, que já falou, inclusive, mais de uma vez, inclusive para as mulheres da igreja. Uma jovem que na sua infância teve um problema de saúde e se tornou paraplégica. E que ainda hoje é paraplégica. Todos os seus sonhos enterrados, tudo o que ela almejava na vida frustrado. E ela então, revoltada com Deus, com tristeza no coração, chegou para vir às vias de fato com Deus. E Deus então tratou no coração dela e disse que mesmo do jeito que ela estava, com limitações claras, ela poderia servir a Deus. E desde então, ela tem servido a Deus especialmente junto a pessoas portadoras de deficiência. Fundou uma instituição em Recife, pratica esportes, hoje com mais limitação porque o tempo passou, mas na sua juventude, a ponto de incentivar atletas a participar de Paralimpíadas, na época em que nada disso era ressaltado ou respeitado, sequer incentivado. E foi ela que cunhou uma frase, que ainda hoje, quando eu me sinto cansado, quando eu me sinto limitado, quando eu me sinto com vontade de desistir, quando eu me sinto em vontade de dizer assim: não tanto, Robson, descanse um pouco, não tanto, Robson, pare um pouco, não tanto, Robson, eu me lembro do que ela diz. E sabe o que ela diz? Ela diz assim: Deus pode até usar a metade de uma pessoa, mas jamais usará uma pessoa que se entrega a Ele pela metade.
Vou repetir. Deus pode até usar a metade de uma pessoa, se ela tiver só a metade para oferecer. Mas ela jamais, ou ele jamais, aceitará alguém que dedica para ele apenas uma metade. Fomos livres para servir. Mordomia é oferecer tudo, porque tudo é dele. O tempo, o talento e o tesouro, tudo é dele. Que Deus nos abençoe, nos faça compreender essa verdade e nunca mais você se esqueça: sua orelha foi furada. Todos sabem quem você é. Você reconheceu isso diante de Deus e diante dos homens. Alguém lhe resgatou e deu tudo por você. Devolva o que ele lhe deu: seu tempo, seu talento, seu tesouro. Isso é ser mordomo daquilo que recebemos de Deus. Curva sua cabeça agora e feche seus olhos. Reflita sobre essa palavra que você ouviu. Pense sobre aquilo que Deus falou ao seu coração. Talvez, certamente não, certamente cada um de nós vai ser levado a refletir sobre que nível de dedicação, de comprometimento nós temos oferecido a Deus. E talvez muitas desculpas possam surgir no seu coração nessa hora. Muitas justificativas, mas deixa eu lhe dizer bem claramente. Chegue para Deus e com a sinceridade do seu coração, diga para Ele, porque o melhor do seu tempo, o melhor do seu tesouro e o melhor dos seus talentos, você não está dando a Ele. Pode dizer para Ele, explique-se. Faça essa oração com sinceridade, porque Ele conhece o seu coração. Ainda de cabeças curvadas, eu lhe convido a ouvir a letra dessa música que vai ser cantada agora, cantar com eles, no seu coração, refletindo nessa letra, uma oração que você pode fazer a Deus agora, para que você possa oferecer a Deus o seu melhor, do tempo, do talento e do tesouro. Vamos orar enquanto cantamos. Mais que uma voz, mais que amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Aquele que pintou com perfeição a vida, tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu
possa ter